Olá. Bom, a gente já conhece a concorrência pública quase inteira. A gente já viu o edital de licitação, a habilitação, quais são os documentos necessários, o que pode acontecer, a classificação, que é o meio através do qual a administração analisa as propostas econômicas, né? E também vimos quais são os tipos licitatórios, menor preço, técnica e preço, melhor técnica. Agora falta conhecer a homologação e a adjudicação. E daí a gente conhece todo o procedimento. Na homologação, o que vai acontecer é que esse processo licitatório, que antes estava sendo conduzido por uma comissão de licitação, agora vai passar para as mãos de uma pessoa que é diferente da comissão, que seria o superior hierárquico, uma autoridade competente para homologar esse processo, tá? Então, uma autoridade, aquela que tem a competência para autorizar o gasto, geralmente é a mesma que tem competência para fazer a homologação. E nesse momento é interessante notar que essa autoridade vai ter três opções. Ela pode conferir o processo todo, entender que ele está ilibado e homologá-lo, ou ela pode ter que revogar esse processo licitatório por um fato superveniente à licitação. Eu gosto de dar o seguinte exemplo. Imagine que nós estivéssemos fazendo uma licitação para a construção de um estádio de futebol para receber a Copa do Mundo e de repente a Copa do Mundo fosse cancelada no Brasil, né? Nesse caso a gente teria então uma situação que seria passível de revogar essa licitação, porque eu não vou levar ela até o fim e nem tampouco fazer um contrato administrativo com esse fornecedor, né, com esse empreiteiro, se não se faz mais necessária a obra. E por fim, posso ter que anular esse processo licitatório, se ele tiver em confronto com o que diz a legislação, ou se ele estiver descumprindo algum dos princípios licitatórios, é possível que a gente tenha que anular, né? Então, essas três possibilidades acontecem aqui. Vamos imaginar que o nosso processo licitatório está ilibado e a gente foi para outra fase, que é a adjudicação. Na fase da adjudicação, o que vai acontecer é que a administração tecnicamente atribui o objeto licitado ao licitante vencedor. É isso que significa adjudicar, né? A adjudicação acontece no leilão e acontece nas outras modalidades licitatórias. Então, o primeiro classificado, ele vai passar a ser o titular do direito de contratar. Mas veja bem, existem autores que entendem que o ato adjudicatório não confere ao vencedor da licitação direito líquido e certo ao contrato. E existe, em contrapartida, outros autores que dizem que sim, que a partir do momento em que houve a homologação e houve a adjudicação, a única possibilidade dele não ser o contratado é se houver um fato superveniente que venha atingir o resultado desse contrato, né? Do contrário, ele será o contratado. Então, fiquem atentos a essa divergência. O adjudicatário, ele passa a estar vinculado às suas propostas. Então, estou seguindo aqui a minha sequência de slides. O adjudicatário está vinculado à sua proposta e às sanções. Se ele, de repente, desistir de contratar por qualquer motivo, ele vai poder estar sujeito a sanções, né? Uma das sanções é, por exemplo, proibi-lo de participar de licitação. Então, não é interessante para o adjudicatário desistir desse contrato. Outro detalhe é que a adjudicação vai impedir a administração de realizar outra licitação para esse mesmo objeto, porque afinal ela já tem um vencedor no processo licitatório, não faria sentido que ela abrisse nova licitação para o mesmo objeto, né? E o último efeito é liberar os licitantes, os demais licitantes que estavam ali na segunda, terceira classificação são liberados dos seus encargos. Então a administração devolve, se porventura ela exigiu alguma garantia na fase da habilitação, ela vai devolver nesse momento, né? Eles estão desincumbidos de manter essa situação. Para finalizar a concorrência pública, eu anotei aqui algumas regras sobre a publicidade do edital. A gente não falou ainda porque era necessário saber o que é uma licitação do tipo técnica e outra do tipo técnica e preço, para fazer sentido essa regra.
Uma licitação realizada pela União Federal vai ter que ser publicada no Diário Oficial da União e em um jornal de grande circulação, né? De preferência, o jornal de grande circulação da região onde a licitação está acontecendo e num momento que ele tenha mais abrangência, e no Diário Oficial da União, que sempre será num dia útil. Os prazos para publicação mudam de acordo com o tipo licitatório. Então, a gente tem a modalidade, que é a concorrência pública, e a concorrência pública pode ser de menor preço, de melhor técnica ou de técnica e preço, né? A regra aqui é a seguinte: 45 dias para uma concorrência de melhor técnica ou de técnica e preço. 45 dias de quando a quando? Da publicação do edital até a data em que eu tenho marcado para receber as pessoas e abrir os envelopes, né? E qual publicação? A última delas. Então, eu vou publicar no Diário Oficial e vou publicar no final de semana num jornal de grande circulação. Eu conto da última publicação exigida em lei. E do contrário, se a gente não estiver tratando de técnica e preço nem de técnica, o prazo para concorrência pública vai ser de 30 dias, tá? E eu trouxe aqui um exemplo de um extrato de licitação, que é como você vai encontrar no jornal, a notícia, no jornal impresso, né? A notícia de que vai haver uma licitação. Então, aqui eu tenho um Diário da Justiça eletrônico, porque é o Ministério Público que está fazendo essa licitação, por isso o uso do Diário da Justiça. Se fosse o Poder Executivo, seria no Diário Oficial, né? Esse Diário Eletrônico da Bahia, avisando que vai haver uma concorrência, número 1 de 2017, aqui ele traz vários detalhes, o local, o horário, aonde eu, interessado, posso conseguir mais informações, e depois a mesma publicação, só que como um aviso de licitação publicado em um jornal de grande circulação. Ele vai trazer as mesmas informações, bem pequenininho, porque a gente não quer encarecer os cofres públicos com esse aviso, né? Dizendo onde é que eu consigo baixar o edital, em que lugar eu consigo mais informações, etc. Então, o extrato publicado sempre em diário oficial. Se eu estiver falando de município, o diário oficial pode ser municipal, se houver um diário digital, e se não houver, a gente publica no diário do estado, né? E o prazo sempre passa a contar da última publicação. Isso é importante da gente sempre lembrar. E agora vocês já conhecem a concorrência pública na sua totalidade.